Fala minha turma, beleza? Aqui é o professor Gabriel Lira, professor de matemática do ISO Colégio de Cursos, e hoje eu trouxe para vocês uma aula sobre estatística. E eu escolhi esse tema justamente usando dados estatísticos. Eu observei nas provas anteriores, nas últimas 4 provas, que esse era um dos assuntos mais recorrentes, ou seja, esse era um dos assuntos modais da prova, certo? Em 2022, por exemplo, foram 4 questões, em 21 foram 5, em 20 foram 2 e em 19 foram 3 questões. Quer dizer, é mais ou menos 10% da prova todo ano, certo? Numa média aí, beleza? Então, vou te mostrar os principais conceitos por trás, né, da estatística básica e o que é que você precisa fazer para fazer uma prova boa. Você vai ver aqui no quadro 3 conceitos que são moda, média e mediana. E aí você vai dizer, mas eu já assisti a aula de estatística e existem outros 2 que são importantes também, que são o desvio padrão e a variância. Eu sei, mas é porque nas últimas provas isso não tem aparecido. E como nosso tempo é curto aqui, eu realmente quero focar no que mais vai ser importante para você, certo? Então, a moda, o que é? A moda é o dado mais frequente da sua série de dados. Você tem uma sequência de valores e você vai observar qual é o dado que aparece mais vezes nessa sequência, certo? Qual é a média? Bom, a média é o dado médio. É aquele valor que você encontra somando todos os valores da sequência e depois dividindo pela quantidade de valores, tá? Mas cuidado aí. Existem 2 tipos de média. Existe a média aritmética, que é esse que eu acabei de falar, e existe a média ponderada, que vai levar em consideração pesos para cada um dos dados que você inserir na média, certo? E aí como é que funciona? Você pega o dado, multiplica pelo peso e soma com outro dado, multiplicando pelo peso dele. E soma e aí tererê, sucessivamente. Aí você vai dividir tudo isso depois pela soma dos pesos, né, que você está usando aí. Mas vai ficar para uma próxima oportunidade, porque eu tenho também aqui, ó, mediana. O que é a mediana? A mediana é o dado central quando você organiza os seus dados numa sequência crescente ou decrescente, tanto faz. Eu recomendo a crescente porque a gente faz isso desde pequenininho, né? A gente conta do menor para o maior desde sempre, então continua contando do menor para o maior, tá? Para a gente exercitar, trouxe aqui um exemplo, certo? Que é um exemplo muito comum de aparecer no Enem, junto com o outro, só que o outro é o seguinte, os dados vêm numa lista. E aí, você costuma acertar esse tipo de questão. Mas quando os dados vêm assim em tabela, você costuma se embananar um pouco quando vai calcular ali a mediana, por exemplo, tá? Então, vamos fazer a moda, a média e a mediana desses salários aqui. Imagine que é uma empresa, tá? E você observou aqui a distribuição dos salários desses funcionários, tá? Primeira pergunta que você pode pensar, quantos salários são pagos nessa empresa? Bom, num primeiro olhar você diria que são 4, 1, 2, 3, 4. Mas se você prestar bem atenção, essas frequências de aparecimento de cada um desses salários vão nos dizer quantas pessoas vão receber aquele salário. Então, para você responder essa minha pergunta, você precisa somar as frequências, ó, 5 mais 2 mais 2 mais 1, que vai dar 10. Ou seja, estamos falando de uma empresa que tem 10 funcionários e não 4. Mas os tipos de salários são 4. Mas são 10 pessoas recebendo esses salários, certo? Bom, vamos lá. Qual é o salário modal? O salário que mais aparece nessa empresa, o salário mais comum. Bom, claramente você vê que é o salário de R$400, porque das 10 pessoas que trabalham lá, 5 delas vão receber R$400. Apenas 2 vão receber 600, outras 2 mil e uma 5 mil. Então a resposta para a primeira pergunta é R$400. Como nós vamos encontrar agora a média desses salários? Outro erro bem comum que pode acontecer aqui é o seguinte. Tu vai somar 400 mais 600 mais 1.000 mais 5.000. Tu vai somar os 4 salários e aí ou tu vai dividir por 4 ou tu vai dividir por 10. Esses são erros bem comuns de aparecer aqui, tá? Mas não é assim que tu vai fazer. Vamos lá. Para isso ficar mais fácil entender, faz o seguinte, cria uma lista com esses salários, ao invés de deixar assim no formato de tabela, faz uma listagem desses salários. Vamos lá, passo a passo. 405 vezes, ó. 400, 400, 400, 400, 400, e aí vem o número 600 duas vezes, 600, 600, e aí vem o número 1.000 duas vezes, e depois vem o número 5.000 uma vez. Certo? Então nós temos aqui a lista dos 10 salários em ordem, tá? Lembra que eu te falei que é importante manter tudo organizado em ordem aqui, beleza? Bom, vamos lá.
Para a gente achar a média salarial, a gente precisa somar todos e dividir por 10. Eu já fiz essa conta aqui, eu já somei esses 10 salários e essa soma deu R$10.200. Ou seja, essa média vai ser R$10.200, tá? Dividido por quantos salários? São 10, né? Então divide por 10 aí. Quanto é que vai dar então o salário médio de um funcionário desse? R$1.020. E aí, qual é a mediana? A mediana, pessoal, é o dado central quando você tiver os seus dados organizados em ordem. Ou seja, pega toda essa galera aqui que já está em ordem e procura o número do meio. Aí você, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Gabriel, são 10, o quinto é o do meio. Falso. Porque na mediana, pessoal, tem um grande detalhe. Se a mediana, né? Se você estiver calculando a mediana de uma série de dados que tiver uma quantidade par de elementos, então o cálculo não é tão simples não. Se for ímpar é mais fácil, mas se for par, o que vai acontecer? Não é só pegar o do meio, porque não existe o do meio, existem dois no meio. Perceba, esse 400, ele não é o cara que está no meio, porque olha só, dele para cima tem quatro valores e dele para baixo tem 5, ele não é o do meio. Ah, Gabriel, então é o 600 que é o do meio. Também não, porque do 600 para cima são 5 valores, 600 para baixo são 4. O que você vai fazer então? Você vai fazer uma média entre esses dois valores centrais, certo? 400 e 600, soma os dois valores, divide por 2. Bom, você já fez aí mentalmente, ó, R$1.000 divide por 2 vai dar R$500 de salário mediano. Tranquilo? Bom, e se a quantidade fosse ímpar, por exemplo, se eu apagasse esses R$5.000 aqui, aí era só pegar o 400 mesmo, estava tudo certo. Bom, eu espero que você tenha entendido rapidamente o que eu falei aqui, tá? Eu torço muito pelo seu sucesso na aprovação do Enem, estou na torcida de verdade, espero que você faça uma boa prova. Tamo junto e até a próxima. Um abraço.